Bom, sejam bem-vindos a esta análise. Olha, hoje a gente não tá aqui para contar historinha de fantasia, tá? A nossa ideia é abrir um verdadeiro dossiê clínico sobre o universo de Vampiro à Máscara, segunda edição. Vamos deixar as capas de veludo e o romantismo gótico de lado. O que a gente vai examinar hoje é a realidade crua, implacável e puramente biológica de ser um morto-vivo escondido no mundo moderno. Sabe aquela ideia de uma vida alternativa super fascinante? Esquece isso. O vampirismo é, na verdade, um estado estático, morte pura e congelada. A gente precisa partir do princípio de que não estamos lidando com seres vivos transformados, mas sim com cadáveres que foram reanimados por uma força predatória. É uma condição extremamente sombria, madura e, no fundo, bem trágica. Inclusive, tem uma frase do material original que bate bem na ferida e captura essa tragédia. Ela diz que esses monstros são reflexos dos nossos medos mais profundos. Eles matam para se alimentar, sentem culpa, sentem terror e vivem presos num ciclo sem fim de necessidade e alívio. No fim das contas, entender a mecânica desse monstro é encarar de frente a nossa própria escuridão. Então, vamos direto para a parte 1, a anatomia dos mortos-vivos. Com esse tom estabelecido, bora fazer uma dissecação puramente clínica. A fisiologia deles simplesmente quebra qualquer regra natural, substituindo a vida por um paradoxo bizarro de preservação. Imagina só o contraste brutal que existe aqui. Nós, enquanto vivos, somos guiados por um monte de impulsos, né? Vontade de comer, necessidade de dormir, a busca pelo prazer romântico ou sexual. Mas para os amaldiçoados, tudo isso apaga, simplesmente some. Eles não sentem atração sexual, não existe prazer carnal genuíno. Toda a complexidade da vida humana é engolida por uma obsessão fria e singular: a fome. O sangue vira a única compulsão verdadeira. E isso nos leva diretamente às regras físicas da coisa toda. O corpo deles não está vivo. Ele sofre de pallor mortis, uma palidez absoluta porque não tem sangue correndo nas veias naturalmente. Eles não envelhecem. Os órgãos internos atrofiam totalmente porque, bom, eles não comem comida normal e não respiram. Bizarramente, não existe cansaço físico. Mas o mais assustador é que a aparência fica permanentemente travada, congelada no exato instante da morte. E aí entra um paradoxo biológico muito doido. O corpo tenta preservar aquele segundo da morte a qualquer custo. Cabelo e unha não crescem automaticamente. O mesmo vale para machucados. Eles não saram sozinhos na próxima noite. Qualquer mudança nesse corpo estático exige um gasto intencional de sangue, ou, em casos mais raros, um bom tempo de torpor. E é justamente para entender como se gasta esse sangue que a gente entra na parte 2, o combustível e a fome. Afinal, como é que um cadáver consegue levantar e fazer coisas extraordinárias? O primeiro passo é entender o que realmente é a fome, com F maiúsculo. Muita gente acha que é só um estômago roncando, mas não, é um vício incurável. Consumir sangue não é só nutrição, é um êxtase avassalador que toma conta do corpo, da mente e do espírito. Ofusca completamente qualquer prazer que aquele ser um dia teve enquanto estava vivo. É essa dependência química brutal que sacia a besta e substitui qualquer outra vontade. E o sangue em si age muito mais como um combustível mecânico, um recurso. Ele precisa ser ativamente gasto pela força de vontade da criatura. Eles gastam sangue para aquecer a pele fria e forçar uma farsa de calor humano. Gastam sangue para inflar os músculos mortos e ganhar força sobrenatural, o que muda sutilmente o corpo por um tempo. E, principalmente, gastam sangue para forçar a regeneração de machucados, o que é um processo totalmente opcional. Só que esse combustível cobra um pedágio psicológico altíssimo. Dentro desse cadáver existe a besta. É uma guerra constante toda santa noite para manter o controle da própria mente. Tentar negar a fome ou abandonar totalmente a humanidade significa entregar o volante para essa fúria. E quando a besta some, acabou a racionalidade. Sobra só um monstro selvagem agindo por instinto. O que nos joga direto na parte 3, a ilusão da máscara, é exatamente para evitar que o mundo descubra essa besta incontrolável que existe, a necessidade absurda de se esconder. Manter essa ilusão no mundo moderno é um fardo exaustivo, uma paranoia sem fim. Imagina ter que lembrar de simular uma respiração, ter que forçar o coração a dar batidas falsas só porque você entrou num elevador com mortais? Tem um peso psicológico gigante em ser uma criatura imutável, presa no tempo, vendo gerações e mais gerações de pessoas queridas envelhecendo e morrendo. É o dilema perfeito.
ter que fingir humanidade e, ao mesmo tempo, agir com frieza predatória para sobreviver e proteger a máscara, porque se a frieza for total, a besta toma conta. Iniciando a parte 4, fraquezas e a morte final. Por mais que pareçam intocáveis, a anatomia desses seres possui falhas estruturais e elas são massivas. Mas antes, vamos derrubar o folclore. Esquece os filmes, tá? Alho não faz cócegas, uma estaca no coração não transforma ninguém em pó, ela apenas induz uma paralisia total, travando a mente num corpo que não responde. E símbolos religiosos são só pedaços de madeira e metal, a menos que a pessoa segurando irradie uma fé absoluta, verdadeira e quase milagrosa. Aí sim vira uma ameaça. A grande distinção na biologia deles está no tipo de dano. Existe o dano normal. Tiros, facadas, pancadas. O corpo morto não liga muito para isso, afinal não tem órgão vital funcionando ali. Um buraco de bala é facilmente colado gastando um pouco de sangue. Mas do outro lado a gente tem o dano agravado, o sol e o fogo. São forças elementais da vida. Elas rasgam e carbonizam a carne de um jeito que aquele combustível normal, o sangue comum, simplesmente não dá conta de consertar. E essas forças primordiais causam um estrago ainda pior na mente. O fogo e a luz do amanhecer ativam o Rorschach. É a fobia da besta. Não é só um friozinho na barriga. É um terror cego, instintivo e totalmente irracional. Diante do fogo, o vampiro entra em pânico absoluto. Ele vai fugir custe o que custar, jogando qualquer tática ou dignidade pela janela. Mas e se o dano for inevitável? A mecânica da destruição se resume a um número cravado: 8. O corpo consegue absorver muita punição, mas se esse dano agravado for acumulando e bater no 8º nível de vitalidade, a biologia cede. Ocorre uma desintegração incrivelmente rápida e a criatura vira um mero monte de cinzas em segundos. É o fim absoluto, a famosa morte final. E depois de dissecar meticulosamente toda essa biologia congelada, fica aqui a nossa reflexão final deste dossiê. Sobreviver à noite é puramente mecânico e exaustivo. Estar numa prisão de carne que não sente os prazeres da vida, ser refém de um vício avassalador, viver correndo das próprias fraquezas, a imortalidade é mesmo uma dádiva? Ou é só uma prisão estática de sangue? Pensem nisso. Qual é o verdadeiro preço que se paga para nunca mais ver a luz do sol?